Graça e paz. A reflexão de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a fé. Mas não qualquer fé. A fé que opera milagres. A fé que faz transpor montanhas. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 32 e 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerras, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiro. A fé é a confiança em Deus. E essa fé, ela faz com que, naqueles dias tumultuados, nós possamos enxergar um amanhã em que as coisas irão se ajustarem. A mulher do fluxo de sangue, todos conhecem essa história. Os evangelistas, ao escrever a história da mulher que obteve virtude pela fé, ele deixou bem claro algo. Ela já tinha gastado tudo que tinha. 12 anos, com a mesma enfermidade. Até que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela toca na orla da veste do mestre, virtude saiu dele. E ela compreendeu o que mais tarde Paulo escreveu, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. A origem do problema dela não era físico, porque se fosse uma doença natural, ela já tinha conseguido a cura. A Bíblia relata que há 12 anos ela havia gastado tudo que tinha, todas as economias dela, com os médicos, com os remédios. E o problema não era resolvido. Até que virtude saiu de Jesus. E a reflexão que eu tenho para mim e para você hoje é: a fé, ela nos coloca nos ambientes de mergulhar na palavra de Deus. Porque Paulo avisa e diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós deixamos de lado as questões racionais, nós adentramos a uma dimensão da espiritualidade, e nós podemos compreender que sem fé é impossível agradar a Deus. Não que Deus precise ser agradável, ou melhor, ser agradado, para que Ele possa agir, não. É porque no reino espiritual existe uma lei. Quando você planta uma semente, você vai colher o fruto daquela semente. E a fé, ela é necessária para que possamos adentrar um mundo invisível em que as armas poderosas não são naturais nem carnais. Elas são espirituais. Pedro diz e nos fala sobre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus que nós temos que oferecer. E o que quer dizer isso? Sacrifícios espirituais, coisas espirituais. Paulo diz que são as hostes espirituais que habitam a região celeste. E ele chama de segundo céu, onde existe uma batalha espiritual. E lá, as hostes da maldade, elas se armam contra os seres humanos. Porque essa guerra tem um homem no meio do conflito, forças da bondade puxando para um destino eterno ao lado de Deus, forças espirituais da maldade puxando para um destino eterno na ausência de Deus. E por esse conflito todo, gera uma guerra. E nessa guerra existem despojos, tanto do lado da bondade quanto do lado da maldade. E é por isso que a fé, ela precisa ser exercida no nível muito superior para que possamos vencer o dia mau. E a reflexão de hoje que eu quero para mim e para você é: você tem oferecido sacrifícios espirituais? A fé, ela é um sacrifício espiritual. O que é um sacrifício?
é o ato de oferecer, de ofertar, de dar. E todas as vezes em que nós colocamos a nossa fé em ação, nós estamos oferecendo ao reino espiritual a fé. E é ela que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Nesta tarde eu quero chamar a sua atenção para algo superior, para algo que vai além do natural. Mesmo que nós estamos aqui em corpo físico, mesmo que nós estamos aqui contemplando o natural, as coisas naturais elas têm origem no espiritual. Quando Paulo diz, a sua luta não é contra pessoas, mas sim contra as potestades, contra os dominadores, contra os príncipes que habitam as regiões celestes, ele quis dizer, olha, não adianta você tentar resolver com a sua razão, com aquilo que você vê. Por isso ele diz, atente para aquilo que você não vê, porque o que você vê é passageiro, o que você não vê é eterno. E eterno está se referindo às coisas espirituais, lá do primeiro, segundo e terceiro céu. E Deus, Ele quer nos chamar a atenção no dia de hoje. Coloque sua fé no nível que você possa vencer o dia mau. Faça como os grandes homens da Bíblia, que tiraram força de onde não tinha, que subjugaram reinos, não com a força deles, mas com a força que vinha do céu. Porque se a mulher do fluxo de sangue continuasse gastando aquilo que ela nem tinha mais, ela teria que pedir emprestado. E como ela iria pagar? Se ela não poderia obter uma fonte de retorno desses valores gastos, já que ela era doente. Ela conferiu coisas espirituais com as espirituais. Ela, num determinado momento, ela acordou e ela disse, até agora eu não tenho tido resposta. A origem disso não é física, é espiritual. E Jesus, Ele está passando. E Ele veio do céu, Ele é o pão que desceu do céu. A mulher certamente entendeu assim. E por ela entender assim, ela conseguiu a cura dela. E o que eu quero dizer para mim e para você nessa tarde, sejamos inteligentes espirituais. Pedro fala sobre a inteligência espiritual. Ele diz que sacrifícios espirituais devem ser oferecidos, porque quando isso acontece, cada um recebe o louvor da parte de Deus. Paulo escreve também, diz que não julgueis nada antes do tempo, até que venha a luz, porque as trevas são dissipadas quando a luz entra. Então, quando elas são denunciadas, cada um recebe o seu louvor. E por quê? Porque elas são destruídas com o poder da oração, do jejum, da palavra de Deus. Porque quando nós verbalizamos a palavra do Senhor, essa palavra ela tem poder. É a palavra que cria. Lá no relato da criação, nós vamos entender que com uma palavra haja luz, houve luz. E todo o movimento criativo do universo aconteceu depois desse haja luz, com outras palavras poderosas de poder. E eu quero dizer para mim e para você hoje, estamos conferindo coisas espirituais com as espirituais? Estamos oferecendo sacrifícios de louvor? Estamos crendo em algo superior? Porque nós não temos controle do amanhã. Por mais que nós venhamos a planejar o dia de amanhã, nunca sai conforme o nosso planejamento. É claro que um planejamento tem que haver. Nós estamos no mundo racional, nós precisamos sim dessa inteligência racional. Mas o que eu quero atentar hoje é essa inteligência racional, ela deriva de uma espiritual. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a colocar diante de Deus o nosso futuro, o nosso amanhã. E por mais que nós venhamos a fazer um planejamento, a resposta dos lábios sempre virá do Senhor. Porque nós podemos sim fazer planos, mas Deus é quem dirige os nossos passos. E hoje a reflexão que eu quero que você compreenda e que eu venha compreender é: coisas espirituais se conferem com as espirituais.
As hostes celestes, as hostes da maldade que habitam as regiões celestes, elas são vencidas com armas espirituais. E muitas vezes precisamos sim de medicina natural, precisamos sim de algo natural para corrigir o mal que já penetrou, que já entrou. Mas se nós não tomarmos posse daquilo que vem do alto, para que o mal se estanque, nós vamos gastar tudo que nós temos e o problema não vai ser resolvido, ele vai ser amenizado. E o que eu quero que você compreenda hoje é: tudo que se refere a espiritual tem reflexo no natural. Ele é a base. Paulo diz: a nossa luta não é contra pessoas, ou seja, tudo que você considera como luta tem origem espiritual. E você não vai vencer com nada que seja racional ou natural. A própria lei de Deus, ela tem origem espiritual, é um bem espiritual que é comunicada para nós. A lei, ela é espiritual, a lei de Deus. E eu quero que você compreenda que sem a palavra do Senhor para nos fortalecer, nós não vamos vencer. Por quê? A palavra de Deus, ela é o manual que vai nos guiar neste mundo, para que possamos viver na graça e no conhecimento de Deus e vencer todas as tempestades do dia. Sabe quando você acorda e tem milhões de tarefas para serem resolvidas e tem muitas demandas e vem aquele peso espiritual? Sabe qual é o comando de Deus? Louve uma canção ao Senhor, leia uma palavra, abra a Bíblia, comece a meditar. E então aquela luz que vem por meio dos bens espirituais comunicado pela sua palavra, que é um bem maior espiritual, vai dissipar as trevas e o dia vai ficar mais tranquilo. Então, a fé que move montanhas é essa fé que nós precisamos para vencer os dias que são muito maus. Nós estamos quase que na consumação dos séculos. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, muitas enfermidades, muitas atrocidades. E se nós não nos apegarmos nos bens espirituais, podemos fraquejar. E a nossa mente, ela precisa ser alimentada com aquilo que vem do céu. E eu quero dizer para mim e para você, tenha Hebreus 11 na sua mente todos os dias. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que você não vê. Por isso, quando você lança a sua esperança para um tempo futuro e você profetiza que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, porque você confia no Deus que cuida, no Deus que mantém o universo com o seu poder da palavra, o seu dia fica melhor. A sua caminhada nessa terra, ela vai ser mais tranquila. É claro que Jesus disse: no mundo passai por aflições. E aquele que quer viver piedosamente sofre perseguição. Nós que vivemos piedosamente, nós não estamos livres de perseguições. E essas perseguições são boladas estrategicamente pelo reino da maldade. Mas o próprio Deus, que mantém o universo na sua perfeita ordem, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar, Ele vai nos colocar de pé. Mesmo que muitas vezes nós não temos nem força para levantar naquele dia, devido às batalhas do dia anterior. Mas Ele é o Deus que diz: põe-te de pé e falarei contigo. Amém? E o que Ele quer dizer para mim e para você hoje é fé. Fé que vai além das montanhas. Fé que toca o céu. Fé que faz com que a cura chegue, a libertação chegue e a caminhada continue até que Cristo volte. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus
que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.